Meus irmãos, bom dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo reine no nosso meio. Amém? Uma alegria muito grande poder estar com os irmãos. Alguns rostos novos, alguns mais maduros, mas é sempre bom ver. E é um tempo tão confuso, né? Eu tenho dito, a gente encontra os irmãos, os amigos, aí você estende a mão para dar um soquinho. Olha, você vai dar um soquinho, ele abre para apertar a sua mão. Você abre para apertar a mão, ele dá um soquinho. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente precisa estar dando essas explicações, né? Vivendo um tempo diferente. Acho que mais o povo de Deus tem sentido falta é de poder abraçar mesmo, sentir o cheiro, né? Mas é um tempo precioso também de meditação, quando nós nos lembramos que esse tempo também é do Senhor e que Ele é Senhor deste tempo, inclusive. Meus irmãos, como o pastor Adriano falou acerca de ser tema livre, a gente tem sempre pensado, nós precisamos sempre, de vez em quando, estar voltando às nossas bases, e algo que nós temos trabalhado, e foi um desafio, nós falarmos sobre a Trindade. Um termo que a gente já acostumou muito, nós temos isso nos nossos corações, né? Falar sobre a Trindade é muito tranquilo, nós entendemos isso muito tranquilamente, mas vez ou outra nós precisamos estar retornando às nossas bases. Eu, ouvindo a oração do reverendo Rafael e a exposição acerca do nosso pecado, acerca do Deus Santo, acerca de como nós devemos dar louvor ao nosso Deus. E isso faz com que a gente tenha sempre que estar voltando às nossas bases. Nós vamos falar em algum momento aqui sobre avivamento. Nós vamos falar sobre a obra do Espírito, e a ideia aqui, nós vamos falar sobre a Trindade, mas o nosso foco mais específico, nós vamos caminhar um pouquinho, e ainda que não com grande profundidade, que nós não vamos ter tempo para isso, mas acerca da terceira pessoa da Trindade. Pensando, irmãos, deixa eu só ir abrindo aqui, porque a minha tela vai abrindo tantas coisas. Então, a terceira pessoa da Trindade, que ao longo dos anos, em alguns momentos, ela é como se ficasse relegada a uma posição inferior, ou pelo menos diferente das outras pessoas da Trindade. E aí nós vamos... Nilson, você pega para mim o passador de slides, por favor? Pensar como que nós podemos voltar às nossas bases. Então, é sempre importante que a gente tenha oportunidade de estar revisando aquilo que a gente sabe. Primeiro porque nós esquecemos, é natural, né? Nós vamos esquecendo com o passar do tempo. Apontando para cá? Não entendi. Para a base lá, não é isso? Ok. É isso aí, meus irmãos. A gente convive com a tecnologia há muito tempo, mas, por exemplo, hoje de manhã eu percebi que o computador tinha 26% de bateria. Né? Então, faz o quê? Esperneia, né? Traz a fonte, o carregador, que parece que não está carregando ali. Ok, obrigado, João. Legal.
Então, meus irmãos, como eu estava dizendo, a gente volta às nossas bases, né? Acho que uma das frases uma das coisas que eu aprendi e eu já repeti aqui mesmo, né? Como que nós nos beneficiamos e como que nós nos alimentamos e bebemos na fonte daqueles que vieram entre nós. Então, quando a gente fala de Trindade, a gente pensa nesse Deus trino e que não expôs explicitamente na Bíblia, nas Escrituras, o que é isso, né? Mas nós vamos entendendo por meio da própria revelação, por meio da própria Escritura, como é que ela se desenhou. João Calvino, ele escreveu uma obra chamada A Verdadeira Vida Cristã, e ele fala desse retorno a essas doutrinas principais, né? E a escola dominical é o momento ideal, é o ambiente ideal para que nós possamos não apenas pensar, mas meditar nestas coisas. Porque é também o ambiente em que nós podemos, às vezes, tirar uma dúvida ou outra, ou algo que nós esquecemos. Dada a grande produção literária, nós temos um material farto e abundante, mas a gente não tem acesso, a gente não consegue ler tudo. Só para a gente ter um exemplo, uma das obras principais acerca do Espírito Santo que nós temos na língua portuguesa é uma obra de Abraham Kuyper, que é um teólogo holandês do final do século XIX, início do século XX, ele morreu em 1920. E eu confesso que eu fiquei espantado quando eu fui dar uma examinada nessa obra. Eu tenho a mania de ler, de olhar a obra quando ela é traduzida, quando é que ela foi escrita originalmente. E, para minha surpresa, essa obra de Abraham Kuyper é um livro grosso, denso, né, muito bem trabalhado por alguém, um teólogo reformado, muito sério. Ele escreveu a obra em 1900. E essa obra foi traduzida para o português em 2010. Nós ficamos 110 anos, pelo menos aqueles que não detinham a fluência ou a boa leitura na língua inglesa, né? E imagino que mesmo aqueles que têm a fluência na língua inglesa, esta obra veio melhorando ao longo dos tempos, não porque acrescentaram, né, mas as suas edições. Então, 110 anos para que nós tivéssemos acesso aqui no Brasil, em língua portuguesa, de uma obra tão rica, tão densa, acerca da terceira pessoa da Trindade, que para nós, em alguns aspectos, ainda guarda grandes mistérios. E nós estamos tentando entender para que nós possamos orar, para que nós possamos viver, para que nós possamos testemunhar. Então, acerca de todo esse mistério que nós temos visto, que eu gostaria de meditar nessa manhã e conversar com os irmãos. Então, João Calvino, quando ele escreveu A Verdadeira Vida Cristã, ele disse que o Evangelho não é uma doutrina da fala, mas é uma doutrina da vida. A Trindade fala, a Trindade nos expõe a doutrina da vida. Então, Calvino diz, olha, portanto, a menos que nossa fé ou religião promovam mudanças em nosso coração, em nossas atitudes, nós nos transformamos em novas criaturas. E se não nos transformamos, não nos será de grande proveito. O Calvino está querendo dizer que o Evangelho é uma doutrina, é uma ferramenta de vida. Eu acho muito legal quando nós temos os nossos reformadores, nós conhecemos o trabalho que eles tiveram, e nós nos perguntamos depois o que mudou dos reformadores para os puritanos ingleses do século XVII, que construíram, por exemplo, os nossos símbolos de fé que nós subscrevemos hoje, lá em 1643. Então, aqueles puritanos, o que eles fizeram? Eles pegaram aquela teologia da reforma que efervesceu, que borbulhou com Martim Lutero, com João Calvino, né, com todos os outros reformadores, e eles olharam aquela teologia e falaram, olha, isso não pode ser letra morta, isso precisa transformar-se em vida. Como é que eu transformo isso em vida? Então eu passo a aplicar isso nas minhas orações, eu passo a aplicar isso aqui no meu modo de viver, no meu relacionamento conjugal, na criação dos filhos. Então eles colocaram em prática toda aquela teologia. Tudo aquilo que a Trindade Santa nos deu.
portanto, a obra da Trindade na igreja. Então nós olhamos a perspectiva da Trindade e nós voltamos aos fundamentos. Então, o que nós já sabemos, mas é bom que nós nos lembremos. Primeiro, que nessa Trindade, nesse Deus triuno, estão 3 pessoas. Quando nós dizemos entre nós que, olha, eu tenho uma personalidade, você está dizendo, eu sou uma pessoa. Ou quando você diz que uma empresa é uma pessoa jurídica, é porque ela tem uma personalidade jurídica. De igual maneira, nós não podemos conceber a ideia de olhar para a Trindade e não enxergarmos uma pessoa com todos os requisitos. Então, esse diagramazinho é muito legal, ele mostra, olha, que o Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito não é o Filho. São 3 pessoas distintas. São 3 pessoas que realizam as suas obras, que convivem numa bendita harmonia, num ambiente em que não há competição, num ambiente em que não há ciúmes, e que uma trabalha para que a outra seja exaltada. Então nós olhamos esse diagrama que nos traz essa ideia de voltar aos fundamentos da fé. Algo que tem ficado bastante claro no seio da igreja, e os irmãos que convivem com isso, né? Nós percebemos que esta pandemia, esse momento diferente que nós vivemos, vai deixar marcas na igreja, não apenas por meio dos entes queridos que se foram. Desse momento extremamente dolorido em que a cada dia que surge, parece que a ferida não cura e abre nova ferida. E nós temos que conviver com todo esse barulho. E esse barulho não pode nos fazer esquecer que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Deus Trino, é o Senhor e controlador de cada detalhe desta pandemia. Daqueles que se vão, daqueles que ficam. Nós não conseguimos ter nem ideia do quadro que se desenhará ou que será desenhado daqui a 10, 15 anos acerca disso. Nós percebemos que pesquisadores ainda estão encontrando diferenças, eles estão entre si ainda dialogando, discutindo melhores saídas. Mas nós não podemos perder a oportunidade de voltar aos fundamentos e olhar para um Deus trino, que é Senhor sobre toda a história, que conhece cada detalhe que escapa a cada um de nós. Então, qual o nosso objetivo hoje? É despertar a consciência. Deixa eu mudar minha telinha aqui. É despertar a consciência para crer. Mas não apenas crer. Crer e confiar e acreditar e descansar na inerrância e na infalibilidade das Escrituras acerca de quê? Da verdade da Trindade. Acerca de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é Senhor da história. Então, quando nós estudamos acerca desse Deus Trino, nós precisamos nos lembrar deste princípio dado por Deus, e princípio é muito mais do que uma mera regra. Ele está numa hierarquia muito superior, que não pode ser quebrado, de que não há erro nas Escrituras, de que ela não falha, que não tem falha nas Escrituras, de que nem as individualidades dos escritores bíblicos foram capazes de inserir ali um equívoco, um erro, uma falha que possa conduzir em erro o povo de Deus ou a igreja de Deus. Então isso é algo que nós precisamos ter em mente, ter muito claro. No máximo, quando nós desconfiarmos de algo ou não entendermos, nós temos que desconfiar do nosso próprio coração. Mas por quê? Porque ele ainda carrega o resquício da queda, da lama da queda,
que faz ofuscar os nossos olhos, faz com que nós não entendamos direito. Então, antes de desconfiar da inerrância das Escrituras, da infalibilidade dela, nós desconfiamos de quem? De nós mesmos. Porque, a depender das circunstâncias, nós fazemos interpretações diferentes. Nós veremos aqui alguns aspectos filosóficos, discussões ao longo do tempo acerca da Trindade e depois acerca do Espírito Santo e a sua obra na igreja. A gente pensa que esse assunto é... Olha, nós sabemos isso é tranquilo, é desnecessário. E às vezes quando a gente vai abordar, nós percebemos que é tranquilo para alguns, para muitos até, mas tem outros que não é tão tranquilo assim. Tem dúvidas que nós falamos assim, olha, eu poderia dizer, puxa, mas é uma dúvida basilar e tal. Mas não é para todos. Por isso que nós sempre retomamos isso. O povo de Deus precisa disso. Eu estava me lembrando, agora de manhã vindo para cá, né? O trânsito mudou. Antes, quando eu vinha para cá, eu vinha pela Sandu, cruzava direto. Eu gastava aproximadamente, no máximo 5 minutos da minha casa até aqui. Eu tive que rodar 40 anos no deserto, dando uma baita de uma volta e cheguei aqui. Assim também é o povo de Deus, peregrinando. Precisa ser lembrado por Deus de algumas coisas, precisa ser levado de volta a algumas bases. A reforma foi um momento, né? Nós vamos perceber que no primeiro século da era cristã a mesma coisa. Nós estamos peregrinando juntos, né? Então nós vamos ok. Não sei se a imagem ficou boa aí, mas é de uma implosão de um prédio. Para que a nossa fé possa vacilar, basta quebrar a base. Para derrubar um edifício, você não precisa colocar dinamite em todos os andares. Escolha alguns pilares principais. Instale ali a dinamite. Você vai pôr o prédio todo abaixo. Da mesma forma, é a nossa fé. Meus irmãos, e esse tempo de pandemia tem testado a fé. Tem ou não tem? Esse tempo de pandemia tem feito com que muitos sejam experimentados. Famílias inteiras dizimadas. É algo interessante. Não escolheu classe social. Não escolheu poderio econômico. Para onde é que nós voltamos? Nos voltamos para a base. Nos voltamos para o Deus triuno. Eu havia dito aqui que às vezes nós achamos que algo muito simplório o tema, né? E um pastor amigo, ele repete sempre que a igreja anda na velocidade do mais lento. Sabe aquela corrida de bastão? Em que o corredor da frente, ainda que ele seja mais veloz que o de trás, ele precisa esperar um pouco, diminuir a velocidade para que ele possa segurar o bastão e dar continuidade. E ele vence, a corrida vence, no caso da corrida de bastão, não porque ele é o mais veloz, mas que porque houve um consórcio entre todos os corredores, os mais lentos e os mais rápidos. E a igreja caminha dessa maneira. Por isso, não tem assunto que seja supérfluo. E aí eu queria partilhar, eu trouxe um João Calvino mais moderno. Moderno, porque de repente ele não seria aceito em alguns locais, né? Não dava para entrar. E aí olha só o que ele fala acerca dessas bases, dessa necessidade de sempre retornar aos nossos fundamentos. E ele escreveu isso, meus irmãos, nos anos de 1500.
meados do século XVI, mas que é muito atual. Então ele diz, olha, a Bíblia é o único escudo contra o erro. É o único escudo, o único fundamento. Com efeito, se refletirmos... Não coloquei, meus irmãos. Olha, levanta uma plaquinha aí. A Bíblia é o único escudo contra o erro. Com efeito, se refletirmos bem, bem como acentuado, é a tendência da mente humana. Então ele já sabe que a mente humana precisa estar retornando aos fundamentos. É necessário. Para com o esquecimento de Deus, quão grande a sua inclinação para toda sorte de erro, quando pronunciado o gosto de a cada instante forjar novas e fantasiosas religiões, poder-se-á perceber quão necessário foi tal autenticação escrita da celeste doutrina para que não desvanecesse pelo ouvido, ou se dissipasse pelo erro, ou fosse corrompida pela petulância dos homens. Ele escreve para o povo da sua época e ele fala que a Bíblia é necessária por conta da tendência humana mesmo. Nós temos isso, tendemos a esquecer. Esquecemos do Senhor. Ele diz que nós somos às vezes inclinados ao erro. O reverendo Rafael, quando leu o Salmo 32, aquela oração de Davi, aquele poema de Davi, em que ele reconhece, e aí é interessante, que ele só reconhece que enquanto calou os seus pecados, envelheceram os seus ossos. Ele reconhece isso com base em quê? Ele foi avivado. Ele reconhece isso com base em quê? Com base no próprio Senhor. Então é muito interessante. Então Calvino ele diz, olha, nós temos facilidade de forjar novas religiões ou novos objetos em que nós colocamos a nossa fé. Então ele diz que é necessária essa autenticação dessa doutrina por meio das Escrituras, para que, ouvindo as coisas, nós não fraquejemos e a nossa fé não seja dissipada pelo erro, né? E aí, outra coisa interessante que o Richard Pratt ele coloca, que nós, como seguidores de Cristo, nós devemos sempre nos lembrar de construir a nossa defesa da fé no fundamento seguro das Escrituras. Nós voltamos sempre para esse fundamento. Ele diz, se fizermos, não haverá peso muito grande para ser suportado, nem vento muito forte para ser resistido. Voltamos ao fundamento. E aí ele continua dizendo, todos nós fazemos leituras influenciados por uma grande gama de pressupostos, portanto, quando lemos a Bíblia, levamos esses pressupostos para dentro da nossa leitura. A nossa leitura pode ser influenciada pela capacidade intelectual, pelo gosto estético, pela qualidade dos valores morais, pela cultura e muitas outras coisas. Eu fico imaginando, e quem milita na área da advocacia, como diante de um caso concreto, surgem diversificadas interpretações jurídicas, filosóficas, sociais, sociológicas, para ver como nós podemos ser influenciados acerca da compreensão das Escrituras. Também os costumes podem nos influenciar. E aí nós vamos pensar a Trindade, que nós conhecemos hoje, nós vamos tentar entender como isso nasceu. Na verdade, nós vamos relembrar acerca de como surgiram os primeiros questionamentos. Né? Deus, então analisando o que dizia as Escrituras, né, do Antigo e do Novo Testamento, mas como é assim? Fala de Deus Pai, mas também fala de Deus Filho. Em algum momento fala do Espírito Santo, que tem poderes mais ou menos semelhantes a Deus Pai, a Deus Filho.
Então hoje o que nós temos, e nós somos privilegiados, porque hoje nós temos essa doutrina toda sintetizada nesse compêndio chamado Bíblia. Mas naquela época, muitos dos escritos ainda estavam sendo juntados, muitos estavam sendo organizados. E aí nós vamos ver esse primeiro concílio, né? Ou não o primeiro, mas o primeiro foi o concílio de Jerusalém, em que a discussão era, vem cá, mas e os judeus, eles podem tornarem-se também cristãos, mas eles precisam se circuncidar? Eles precisam cumprir aquelas cerimônias que nós cumprimos? Como é que é isso? Não, então reúne aí esse concílio. Eu acho que esse concílio foi legal. Eu gostaria de estar assistindo, vendo Paulo conversar, vendo Pedro, vendo essa turma falar acerca dessas questões, né? O livro de Atos nos relata isso. Mas mais à frente a questão é acerca vem cá, mas Jesus Cristo é homem, nós também somos homens, nós somos criados, ele também é criado. Peraí, mas se ele é criado, ele não pode ser Deus. E isso toma conta da igreja, essa discussão. Como é que se resolve isso? Então chame aí os cabeções. Vamos discutir essas questões. Então, na cidade de Alexandria, havia um burburinho na igreja, inquietando a igreja. Constantino era um cara legal, ele não gostava de briga, bastante político. Ele estava sempre dos dois lados, ele não queria confusão. Então, vamos convocar um concílio, vamos discutir essas coisas. E aí, em 325, esse concílio é criado, né? A primeira proposta se achava, né, baseado num homem chamado Arius, ele surgiu com essas ideias, e ele teve quem levasse isso ao concílio, porque ele não tinha assento no concílio, e a ideia é que isso não passaria no concílio, a ideia de que, olha, Jesus Cristo não é Deus. Foi o primeiro a ser criado, ele tem poderes, mas ele não é Deus. E lá naquela época, essa ideia foi rechaçada com base em quê? Voltando aos fundamentos. Jesus Cristo é Deus. É da mesma essência. É como pegar um filho nosso e falar, olha, ele não é, o DNA dele não bate, ele não tem a mesma essência. Claro que tem, o DNA é o mesmo. É mais ou menos, guardadas as devidas proporções, a mesma ideia. E depois, nós vamos ver aí que perto de 70, 60 anos depois, surge de novo. Peraí, nós pacificamos a questão acerca de Jesus Cristo, mas e o Espírito? E aí, de igual maneira, no Concílio de Constantinopla, se entendeu que o Espírito Santo também é Deus. Aí surge o conceito de trindade. Tertuliano vai falar acerca disso, né? Orígenes, Irineu. Então, aí nós vamos entender. Por isso não tem no Novo Testamento, não tem no Antigo Testamento explicitamente com esse nome, você não encontra. Porque foi preciso discussões para se entender que a Bíblia revelada, ela trazia implicitamente as três pessoas da Trindade, e aí era preciso fixar essa perspectiva. Para que a gente tenha ideia, e a gente pensa, esse é um tema muito tranquilo. Falar sobre a Trindade, claro, nós já temos hoje material muito mais farto. Mas Agostinho levou 16 anos escrevendo o seu compêndio sobre a Trindade, imagine. Agostinho de Hipona, 16 anos. Não que ele fizesse apenas isso, mas levou 16 anos para acabar a obra sobre a Trindade. Tal a complexidade de se trazer das Escrituras essa convicção. E a declaração oficial acerca da Trindade ficou, olha, o Filho, ele é gerado do Pai. Ele tem a mesma essência de Pai. Ele é tão Deus quanto o Pai. O Espírito procede do Pai e do Filho. Ou seja, tem a mesma essência do Pai e do Filho. E lá no século XVI, 1643, se eu errar de novo aí, meus irmãos, levanta a mãozinha. 1643, quando a Inglaterra estava naquela
naquela luta, naquela efervescência entre a igreja anglicana e a igreja católica, naquele momento em que os puritanos, os presbiterianos, quando o rei Carlos I convocou uma eleição para constituir a Assembleia de Westminster, para discutir acerca das questões doutrinárias da igreja, e aí, por surpresa, a eleição deu ruim, porque elegeu uma grande maioria puritana, e aí depois, essa não valeu, vamos fazer outra eleição, né? Resumindo um pouco, depois ele é executado, e Carlos II foge, voltando bem mais tarde. Mas se fixou naquela época esses símbolos de fé que nós conhecemos hoje e que a igreja presbiteriana subscreve, e que até hoje, depois de tantos séculos, não criaram outra coisa que pudesse substituir. Provavelmente porque esses símbolos de fé estão ancorados nas Escrituras. São bases sobre as quais nós andamos. São bases sobre as quais nós, nesse momento de pandemia, nos apegamos, porque ela mostra a maneira de expor a doutrina das Escrituras. E não tenham dúvida que é isso que vai fazer diferença na vida do povo de Deus. Um pastor amigo colocou uma postagem essa semana num dos grupos, e ele dizia acerca de como, às vezes, não é o caso da primeira igreja. Mas como em muitas igrejas os irmãos estão usando a pandemia para não irem à igreja, mesmo vacinados. Mesmo os que já contraíram e estão hoje saudáveis. E ele dizia que talvez uma nova máscara. Uma máscara diferente. Por que eu falo isso, meus irmãos? Porque eu me incluo junto com esse povo de Deus que está experimentando esse momento. E é um ponto de reflexão também para nós. A declaração da Assembleia de Westminster. Eles disseram o seguinte: na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. O Pai é de ninguém, no sentido de que ele não é gerado. O Pai, ele é eterno, ele não foi gerado, ele é autoexistente. Ele não é precedente, não tem ninguém antes dele. O Filho é eternamente gerado do Pai, ele estava na eternidade. O Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. Nesse aspecto e nessa temática, o que definiu a Assembleia de Westminster. Eu já disse para os irmãos algumas vezes, né, que quando eu cheguei na igreja pela primeira vez, nos primeiros meses que eu ouvi esse termo, né, Confissão de Fé de Westminster, eu imaginei que esse rapaz chamado Westminster tinha confessado alguma coisa. Fiquei curioso para entender o que ele havia confessado, né? Levei um tempo até descobrir que era, na verdade, uma reunião, né, de servos de Deus. A Trindade na criação. E agora nós percebemos, né, como Agostinho, quando escreveu o seu compêndio sobre a Trindade, como aqueles bispos que se reuniram lá em Nicéia, na Alexandria, chegaram, examinando as Escrituras. Esses dias um irmão me perguntou no elevador: olha, eu encontrei uma, não é uma enciclopédia, mas um conjunto de livros sendo vendido por R$144. Eu não me engano, parece-me que 5 obras acerca de Jesus Cristo. E ele pensou em comprar as obras. Eu falei: você sabe a editora? Olha, eu não sei. 5 obras são volumosas? São volumosas. Falei assim, e o irmão, talvez seria um gasto mais dispendioso para ele. Eu falei: faz o seguinte, fica só com as Escrituras. Porque tudo que colocaram lá só podem ter tirado das Escrituras. Não tiraram de outro lugar. Porque ele é a nossa fonte para saber acerca de Cristo, acerca de Deus o Pai, de Deus o Espírito.
Então a fonte está ali. Olha só. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz, olha, este é a imagem do Deus invisível, falando da segunda pessoa da Trindade, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, e antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aí nós podemos falar assim, poxa, mas aqui está dizendo que ele é o primogênito de toda a criação. Ele foi o primeiro da criação. E talvez tenham sido essa parte da dúvida daqueles bispos ou do próprio Arius lá no século IV, no início do século IV, quando falou, olha, Jesus então ele é o primeiro a ser criado. Só que nós precisamos cotejar isso com o restante das Escrituras. Senão nós vamos ter uma ideia equivocada. Por quê? O apóstolo Paulo escreveu inspirado por quem? Pelo próprio Deus, Espírito Santo. Portanto, nós precisamos sopesar algumas informações que as Escrituras nos trazem, nos lembrando dos distanciamentos normais que nós temos entre a escrita dela e o nosso tempo hoje. Olha só, o Espírito Santo na Trindade, ele louva o Criador, ele revela o ungido de Deus que veio. O salmista diz, olha, se ocultas o rosto, se eles se perturbam, se lhes cortas a respiração, morrem, voltam ao pó, envias o teu Espírito, eles serão criados, assim renovas a face da terra. Aqui o Espírito fala acerca do sopro, do vento, do ruá, do pneuma. Esse vento que aqui representa o sopro do Espírito. Lembra no primeiro slide? Aquela florzinha que a gente pega no mato e sopra, vai tudo. Né? Aquela facilidade é para espalhar as sementes. Né? Esse sopro que ninguém vê, mas que transforma. Né? É uma figura do próprio Espírito Santo de Deus, da terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo que inspira as Escrituras. E aqui a gente está vendo algo mais geral. Nós caminhamos trabalhando em cada aspecto, mas em cada momento, um aspecto diferente da obra do Espírito Santo no meio da igreja e ao longo da história. E aqui nós vamos ter algo um pouco mais geral, dada a quantidade de conteúdo, né? E a gente vai mastigando aos pouquinhos. Então, nós sabemos que o Espírito Santo inspirou as Escrituras. Legal. Aí nós precisamos associar isso aqui àquilo que nós mencionamos acerca da inerrância e infalibilidade das Escrituras. Porque se nós dissermos que ela contém falha, nós estamos atribuindo ao próprio Deus o equívoco nas Escrituras. E isso nos serve para quê? Para que quando nós precisarmos voltar às bases, nós tenhamos segurança e possamos o quê? Descansar. Nesse tempo de pandemia, como falar de descanso para algumas famílias? Como falar para uma mãe que perdeu o filho e quando ela não conhece as Escrituras fica muito mais difícil? Os pastores, a liderança da igreja, os próprios irmãos certamente têm tido contato com pessoas assim. E aí a gente vê o quanto nós somos incompetentes, incapacitados para verbalizar algo que traga consolo, que traga conforto. O máximo nós podemos ser uma seta, uma luz de neon que aponta para quem? Para o próprio Deus, para as Escrituras, para o consolo que vem delas. Porque nada disso é novidade para Deus. Nada. E isso deve servir para descanso do coração e da alma.
A liderança da igreja tem certamente recebido irmãos, irmãs, filhos, pais, que têm experimentado. E qual é a palavra? Volta ao Senhor. Não maldiz o Senhor. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, nós não vamos entrar no detalhe da diferenciação da obra do Espírito Santo no Antigo e no Novo, mas as Escrituras nos falam acerca do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade, no Antigo Testamento. Ele opera na preparação e na formação de um povo. Portanto, quando aquele povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto, eles não estavam desassistidos. Eles não estavam desacompanhados. O Espírito Santo, desde a eternidade, tem operado. Opera hoje. Continuará operando até a volta de Cristo. Ou seja, é uma operação que vai desde o Éden e vai além da ilha de Patmos. Aqui é apenas uma simbologia, porque João nos fala acerca do Apocalipse dos últimos dias. A terceira pessoa da Trindade, operando no meio do povo de Deus. Mas também no indivíduo, na família, e nós conhecemos, operou em Abel, como indivíduo, em Abraão, como família, falando acerca da promessa, do filho da promessa, da sua descendência, também na fé do povo de Israel, atuando em meio a uma nação. A inspiração das Escrituras, isso é muito legal. É uma inspiração dinâmica. E os escritores falam em dinâmica, porque ela não é mecânica. São termos que seriam mutuamente exclusivos, um afasta o outro. Então, é uma dupla autoria. Ela tem como um autor mediato o próprio Deus. E o autor imediato, o homem, que é aquele que escreve, aquele que escreveu. Reverendo Hermes Steinmeier diz assim, olha, a inspiração das Escrituras não é mecânica, maneira pela qual o ser humano seria mero amanauense de Deus que meramente copiava. Ele não é apenas alguém que copia um ditado. Lembra que o apóstolo Paulo, quando escreve, já no final da vida, ele se usava de um amanauense, ele ditava as suas cartas. Né? Quero imaginar que a visão já não era tão boa. Né? Mas essa inspiração ela é dinâmica. O que significa isso? Que Deus, na pessoa do Espírito Santo, usou cada homem sem que ele fosse um mero copiador de ditado. Ele mantinha nele as suas características pessoais, ideológicas, filosóficas, a sua linguagem, os seus trejeitos. Ou seja, ele foi usado no contexto dele. Então nós olhamos aqueles homens com os quais Jesus andou, os mais próximos de nós, né? Mas pensa Pedro, um homem, um pescador, mas que escreve com uma sabedoria tremenda. O apóstolo Paulo, evidentemente, era o que aparentava ter um currículo melhor, mais formado, mais capacitado, mas foi usado da mesma maneira para escrever tudo aquilo que nós lemos hoje em dia e que nos serve de edificação. Portanto, Deus é o autor mediato da inspiração das Escrituras, o próprio Espírito Santo, e o homem é o autor imediato. A inerrância das Escrituras faz parte da essência do Evangelho. Quando a gente pensa em essência, eu me lembro, às vezes, eu vou usar um exemplo da área jurídica. Por exemplo,
Quando nós pensamos em termos de prática de crime, ou quando a lei fixa, estabelece o que seria um delito, quando ela tipifica um delito, ela diz, por exemplo, o homicídio, que diz que matar, né, e matar aí é um homem. Se for uma formiga, tem a mesma aplicação? Né? Não vou dizer os animais, porque hoje já tem norma para isso. Mas isso é um elemento que não pode ser retirado. O homicídio só pode ser praticado se for praticado contra um ser humano. Isso é da essência. Da mesma forma, se nós retirarmos a inerrância do Evangelho, a inerrância das Escrituras, nós tiramos algo que é essencial. Então o restante não presta. É periférico. Então, quando nós pensamos em essência, isso não é algo que não pode ser retirado, é algo que está no fundamento, no pilar. Se retirar, o prédio vem abaixo. O fundamento da doutrina da inerrância repousa no autor e preservador da sua palavra. Ora, a ideia de inerrância aqui, a garantia, o lastro, não está em quem escreveu. Está em quem inspirou essa palavra. Então está no próprio Deus. Deus é quem não erra. E não permitiu, certamente, que nenhum escritor equivocasse ao colocar ali qualquer coisa. Por isso a importância da gente retornar sempre às nossas bases. A inerrância é uma doutrina bíblica de decorrência lógica da inspiração. Eu disse o que acerca do autor? Qualquer questionamento tem que ser feito com ele. E ele é que dá segurança acerca da sua palavra. E aí nós vamos ver a obra do Espírito Santo nas promessas. Ele disse, olha, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. A terceira pessoa da Trindade prometida lá no cativeiro da Babilônia. Dar-vos-ei um só coração, espírito novo, porei dentro deles. A terceira pessoa da Trindade. Daqui também, aqui está o fundamento da Trindade, da terceira pessoa da Trindade, compondo essa tríplice deidade. E lá no livro de Atos, o apóstolo Paulo diz, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Novamente a pessoa da Trindade. Quando a gente pensa, e alguns escritores mencionam isso, que durante um certo tempo a pessoa do Espírito Santo foi negligenciada. A pessoa do Espírito Santo quase foi apagada. E aí, no início, década de 60, houve um grande clamor, um grande burburinho. Vamos retomar a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Ele nunca foi apagado. Ele sempre esteve no meio do povo de Deus. Então, não há como separar. O interessante de nós olharmos a questão da Trindade é que se nós olharmos apenas a figura de Deus Pai e quisermos separar, nós vamos imaginar que Deus Pai vem muito juízo. Ele criou, mas tem muito juízo. O Deus Filho Redentor é graça pura. E o Deus Espírito Santo, fogo e poder. Se nós associarmos a isso, nós vamos perder a essência de quem Deus realmente é. Não há desarmonia, não há prevalência em nenhuma das pessoas da Trindade. Eles não concorrem entre si. Abraham Kuyper, ele diz assim, olha, o homem usa a arte para registrar seus pensamentos humanos e o espírito emprega para dar forma fixa e duradoura aos pensamentos de Deus. As Escrituras são os pensamentos de Deus inspirados para que homens... Obrigado, Sei. Para que homens conhecessem. E ele diz, dessa maneira existe um emprego humano e um emprego divino da escrita. Meus irmãos, nós temos
isso hoje muito mais tranquilo para nós. Às vezes eu fico analisando o sofrimento de Jó, e Jó não tinha como ler as cartas de Paulo, Jó não tinha como ler os evangelhos de Lucas, de Mateus, Jó não tinha como ler textos que nós lemos. Nesse aspecto nós fomos muito mais beneficiados, porque nós conhecemos um pouco depois. Mas isso não significa que ele não experimentou e não viu em si a obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo e a fidedignidade das Escrituras. Por que eu bato nisso, meus irmãos? Por que eu teclo várias vezes nisso? É porque as Escrituras são o fundamento da revelação de Deus. A própria revelação de Deus. Sem a qual nós jamais teríamos acesso a isso. E o Van Groningen, ele diz assim, olha, o Espírito Santo habitou em certos homens, na perspectiva do Antigo Testamento. Habitou em certos homens, inspirou e assim dirigiu-os, que eles em plena consciência, lembra que eu mencionei a revelação dinâmica, a ideia de revelação dinâmica, em plena consciência expressaram-se na singular maneira pessoal, Pedro como um pescador, Paulo como um discípulo de Gamaliel. O Espírito capacitou homens a conhecer e expressar a verdade de Deus, e ele impediu-os de incluir qualquer coisa que fosse contrária a essa verdade de Deus. Ele também os impeliu a escrever coisas verdadeiras que não eram necessárias. Aliás, ele os impediu de escrever coisas verdadeiras que não eram necessárias. Você não vai encontrar nas Escrituras a fórmula de Bhaskara. Você não vai encontrar nas Escrituras sobre química. Você não vai encontrar nas Escrituras algumas coisas que mesmo sendo verdades. Porque ele colocou nas Escrituras o que era absolutamente necessário para que eu e você viéssemos a crer. Mas não bastava ler. Era preciso uma obra interna do próprio Deus. E ele dizia, ao mesmo tempo, comunicaram a mensagem de Deus, não a do homem. Revelação dinâmica, né? Gente, vocês ficam caladinhos. Olha aí. Eu vou pedir para servir suco para vocês, não de maracujá. Então vou dar uns segundinhos aí para verem. Mas a ideia de que a revelação... Já pensou, o Senhor pega, naquele tempo, se nós estivéssemos, e Ele escolhia alguém, e não necessariamente alguém muito letrado, culto, nos palácios, né? Eu me lembro da pregação acerca de quando os discípulos de João Batista iam mandados por João lá perguntar a Jesus, vem cá, é o Senhor mesmo que deveria vir ou nós devemos esperar outro? E Jesus falou, olha, faz o seguinte, vocês aí voltem lá, digam para ele, olha, os coxos estão andando, os cegos estão enxergando, os surdos falam, outros são ressuscitados. Esse é o sinal de que o reino chegou e eu sou enviado, eu sou o Messias. As obras do Espírito na regeneração. Ezequiel, quando ele diz, olha, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. A terceira pessoa da Trindade, nós não vemos nas Escrituras falando que Deus Pai regenerou. Que Deus Filho regenerou. Mas dar-vos-ei um coração novo, um espírito novo, a terceira da pessoa da Trindade. Nós percebemos como cada um exerce uma função sem concorrer um com o outro, em que um glorifica o outro. A gente em família,
Na divisão da pizza, às vezes, dá trabalho porque uma tem cebola e o outro não gosta de azeitona preta. A Trindade não tem concorrência. Dar-vos-ei um coração e um espírito novo, porei dentro deles. Fostes regenerados não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. Percebe a beleza da Trindade? Eu fico imaginando Agostinho escrevendo naquela época, e o que ele tinha de obras, ele não tinha o que a gente tinha hoje, né? Mas certamente ele, lá na sua salinha, na sua escrivaninha, talvez com uma vela, né? Um candeeirozinho, não tinha aquela luminária com lâmpada LED bacana, né? Para não agredir as vistas, escrevendo durante 16 anos sobre a pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo na santificação. Eu me lembro muito do presbítero Cleison dando aula e ele falava de tirar a poluição. Na santificação despolui, limpa, despindo-se do velho homem. Purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O apóstolo Paulo está falando dessa limpeza, dessa despoluição, do retirar a impureza. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor, na vinda de nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, a gente precisa escutar isso muitas vezes. Muitas vezes. Porque o mundo caído que nós vivemos grita muito alto. Mas grita muito alto. Eu confesso que eu acho que eu estou envelhecendo mais rápido do que eu deveria. Sério. Porque tem coisas que eu até entendo racionalmente, mas eu tenho dificuldade em me associar. Eu me lembro que às vezes a gente passa a noite ali por perto do Carrefour, tem um balão ali, e tem não sei como é que chama hoje, a gente chamava de boteco antigamente, né? Hoje não é boteco, talvez até possa usar o nome, mas é assim, com estilo, né? Para se chamar de boteco com o neon, é um negócio de estilo. Num período de pandemia, num período terrível, mas as pessoas estavam tão próximas, num barulho tão grande, misturados tão grande, e sem máscara, em que você olhava, não dava para separar onde começava a orelha de um e terminava do outro. Com umas roupas tão diminutas. Não tinha, eu não consegui ver ninguém de cabelos brancos por ali. Passei muito rápido, evidentemente. O mundo grita muito alto. Por isso nós precisamos ouvir estas coisas. Repisando, repisando, repisando. E não acharmos, olha, nós estamos vivendo, nós estamos atrasados, nós somos antiquados. Não caminha bem assim, segundo a perspectiva do Deus triuno. Por isso esse é um tempo de provação e de teste. Não apenas quando nós perdemos alguém que nós amamos muito, e quando a gente não tem como dar uma resposta satisfatória para aquele que perdeu. Para aquele que pensa assim, mas Deus podia ter salvado pelo menos o meu filho. Ele era um só. E Deus tem tanto poder. Como falar para o coração de uma mãe? Por isso nós precisamos voltar às nossas raízes e às nossas bases, para estarmos sendo consolados. As Escrituras falam do outro Consolador,
que nós conhecemos muito bem. Nós oramos, nós esperamos. Quando Jesus está próximo de ir, ele diz que vai mandar um outro que Consolador. É alguém que caminha junto. Nós vamos ver depois, quando acontece o Pentecostes, que esse Consolador vem, né? E essa ideia de Paráclitos ou Paracletos, é alguém que está do lado, está assistindo, é invisível, mas está assistindo, está amparando, está consolando. O grande exemplo de Paráclitos que eu vejo é quando na estrutura governamental o governo usa de paraestatais. Algumas empresas que ajudam o governo na prestação de serviço público. Assim também o Paráclito, aquele que assiste, aquele que dá a fé e que sustenta, aquele que dá a fé e que consola e que assiste. E assiste por quê? Porque às vezes nós ficamos confusos mesmos. E eu acho esse texto muito interessante. O apóstolo Paulo dizer que nem orar nós sabemos. Ou pelo menos orar como convém. Ele diz, olha, também o Espírito semelhantemente nos assiste em quê? Na nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira e não é uma intercessão qualquer. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede. Aí é interessante, eu discutia com um irmão acerca de um posicionamento, né, de um teólogo, e quando ele dizia, e isso na nossa igreja, dizer isso na igreja pode soar de várias maneiras, dizer que a nossa oração não muda Deus. Pode soar escandaloso isso, meus irmãos. Falar, então, por que eu vou orar? Porque é segundo a vontade de Deus que intercede pelos santos. O Espírito Santo intercede tendo por base a vontade de Deus, que sempre será soberana. Pastor, então devo parar de orar? Claro que não. Não foi o Senhor Jesus que disse orar sem cessar? Sem cessar. Agora que a nossa oração muda a gente, como diz o C.S. Lewis, porque ela mostra quão dependente nós somos. E o próprio Espírito é que nos auxilia, que traduz e que nos convence também. Portanto, orar sem cessar é um mandamento, ainda que não esteja no decálogo, explicitamente. O Espírito Santo promove o avivamento. Meus irmãos, vocês não tenham dúvida, e eu não tenho dúvida. Essa é uma convicção minha, que nesse período de pandemia o Senhor faz um avivamento no meio da sua igreja. E, obrigado, Nilza. Ela sempre me lembra. 31 anos de casado, vou ficar mais uns 50 no mínimo. Aí depois eu avalio de novo. Meus irmãos, Martin Lloyd Jones morreu em 1981. Eu confesso que eu gostaria de tê-lo ouvido pregar lá na capela de Westminster, lá em Londres. Mas olha, não dava. Ele diz, olha, aí ele fala acerca do avivamento. Quando nós lembramos da reforma, quando nós lembramos dos primeiros anos da igreja, e eu não tenho dúvida que esse será um tempo de avivamento no meio do povo de Deus. A preocupação com o avivamento deve ser uma questão para a igreja como um todo. Ou seja, todos nós, e quando a gente pensa em igreja, você lá na sua casa, lá não é uma igreja? Você, o sacerdote da casa, com a sua esposa, com seus filhos, você não conduz a sua igreja?
e numa perspectiva mais ampla, num conceito mais amplo, você não pastoreia a sua casa lá? Ela é a sua igreja. A preocupação com o avivamento deve ser uma questão para a igreja como um todo. Deus age de forma muito incomum. Produz avivamento não necessariamente através de ministros, não necessariamente através dos pastores. São instrumentos, é verdade, mas não apenas e não necessariamente através dos ministros, mas através de pessoas que talvez tenham se considerado em si mesmas como membros humildes e sem importância na igreja cristã. Porque a ideia de avivamento que o Martin Lloyd-Jones mais à frente na sua obra ele expressa, algo que o avivamento traz é uma convicção de pecado, uma convicção de pequenez, uma convicção de que Deus é o Senhor soberano, santo, 3 vezes santo, santíssimo. E ele diz, olha, a não ser que nós individualmente como cristãos sintamos a preocupação séria acerca da condição da igreja e do mundo hoje em dia, então somos cristãos muito medíocres. E aí, não ajudando o Martin Lloyd-Jones, medíocre, que é uma palavra muito desgastada, é alguém que está na média. Ele não disse que é aquele que não sabe nada, mas alguém que está na média. Mas ainda assim a média não satisfaz, na perspectiva dele. Se nos associamos à igreja somente para recebermos ajuda pessoal e nada mais, então somos crianças em Cristo. A igreja é um local de adoração ao Deus 3 vezes santo. É o local de reconhecer a pequenez diante do Senhor. Se experimentamos crescimento em nossa vida cristã, então devemos ter a preocupação a respeito da situação e da condição da sociedade e da condição da igreja. O Senhor vai promover certamente, ou muito provavelmente, eu não posso afirmar certamente porque Ele é Senhor e soberano, mas certamente é Ele que aviva a sua igreja. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, e aí a gente vai encerrando, caminhando para o finalzinho, mas falamos a sabedoria que Deus ordenou desde a eternidade para a nossa glória. A sabedoria é essa que nenhum dos poderosos do século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, eu acho lindo esse texto. Meus irmãos, isso é de uma beleza magnífica. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meus irmãos, nós não fazemos ideia. Por mais inteligente que nós sejamos, nós não fazemos ideia. Mesmo em tempo de pandemia, claro. Esse é o Deus triuno que nós servimos. E aí, as coisas mais gostosas do vovô. Não podia deixar, né, gente? Meus irmãos, coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos. Ah, não vi não. Então toma aí. Toma aí. A gente fica bobão, né? A coroa dos velhos são os filhos dos seus filhos e a glória dos filhos são os pais. O Senhor te abençoe desde Sião para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos. Meus irmãos, que alegria poder estar com vocês, poder examinar alguns textos das Escrituras, porque isso renova a nossa segurança no Senhor. Que Deus possa abençoar a igreja, fazer-nos retornar aos nossos fundamentos, às nossas bases, e que nós possamos glorificar o nome do Senhor enquanto nós vivemos. Vamos orar. Querido Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós bendizemos o teu nome porque depois que o Senhor nos redimiu, a nossa boca não consegue ficar sem cantar louvores ao teu nome. Agradecemos ao Senhor por estarmos vivos aqui,
testemunhando da tua graça, da tua bondade. Ó Deus Santo e Deus bendito, agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos deu uma igreja para que nós pudéssemos congregar, para que nós pudéssemos cultuar ao Senhor, prestar uma adoração verdadeira ao Senhor, que flui do nosso coração arrependido dos nossos pecados, conscientes da justiça do Senhor, do juízo do Senhor, mas, sobretudo, conscientes da tua graça, posta em Cristo Jesus, o qual levou sobre si todas as nossas transgressões. Ele que foi espezinhado em nosso lugar, sacrificado no madeiro, quando nós é que deveríamos lá estar. Te somos gratos, porque o Senhor abre o nosso entendimento, para que possamos voltar à tua palavra, encontrar nela consolo, enquanto estamos vivendo em um mundo caído, um mundo que está sendo restaurado por Cristo Jesus, mas que ainda experimenta os efeitos da queda, uma criação que geme diante do Senhor, da qual nós fazemos parte e aqui estamos, mas agora, Senhor, com corações alegres, porque nós temos no Senhor o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, o Deus de juízo, mas o Deus de graça. Nós temos em Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que veio, aquele que fez maravilhas e ainda hoje as faz, aquele que nos redimiu. E nós temos o Deus Espírito Santo, que desde a eternidade, ó Deus, tem trazido consolo ao seu povo, ó Deus Santo, e que nos ensinou, transformou o nosso coração para que viéssemos a crer, que traz a nós arrependimento quando pecamos contra o Senhor, mas de igual maneira nos traz a certeza da tua graça, que diz que quando confessamos o nosso pecado, o Senhor restaura a alma. Que o Senhor possa, nesse tempo de pandemia, derramar graça abundante sobre a tua igreja, sobre cada família enlutada, e que o Senhor renove os ânimos e a certeza de um controle absoluto e cheio de graça neste mundo, ó Deus, demonstrando, ó Senhor, que o Senhor reina. Ó Deus Santo, obrigado pelo privilégio de rever os meus irmãos e ter a alegria de falar acerca das tuas verdades que estão escoradas nas santas e sagradas Escrituras. Em nome do Senhor Jesus, que nós te oramos.